Qual dos quadriculados tem mais quadradinhos pintados? Para resolver essa questão, vamos analisar as figuras e contar os quadradinhos. Só que ao invés de contar os quadradinhos um por um, vamos tentar obter uma maneira mais inteligente de contar. Como assim? Vamos tentar dividir a figura. Por exemplo, o que acontece se eu dividir a figura aqui no meio? Se eu dividir aqui no meio, veja que eu tenho duas figuras aqui que têm a mesma quantidade de quadradinhos. Nesse lado aqui, eu tenho quantos quadradinhos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos desse lado. Então, desse lado aqui, eu também vou ter 10 quadradinhos, porque um lado é igual ao outro. No total, temos 10 mais 10, 20 quadradinhos na figura A que estão pintados. Vamos à figura B. Na figura B, se a gente fizer o mesmo raciocínio e dividir aqui no meio, veja que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, quantos quadradinhos eu tenho do lado esquerdo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadradinhos do lado esquerdo. Com o mesmo raciocínio, do lado direito também tem 10. No total, eu tenho 10 mais 10, 20 quadradinhos. Agora na figura C, se eu dividir aqui no meio, ó, se eu fizer isso aqui, de novo, nós temos dois lados iguais. Mais ainda, eu posso dividir aqui também, nesse outro lado, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 pedaços que têm exatamente o mesmo formato. Então, nós podemos fazer o cálculo em cada um desses pedaços e multiplicar por 4. Olha só, nesse cantinho aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos pintados. Como os 4 lados são iguais, então aqui eu vou ter 6 também. Aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 6. Portanto, no total eu tenho 6 vezes 4, 24 quadradinhos pintados na C. Agora na D, vamos fazer o mesmo raciocínio e dividir em 4. Se eu dividir isso aqui em 4, eu vou ter 4 pedaços, cada pedaço vai ser igualzinho um ao outro. Quantos quadradinhos eu tenho nesse pedaço aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Então o total de quadradinhos vai ser aqui 7, aqui 7, aqui 7 e aqui 7. 7 vezes 4, 28. Então eu tenho na D 28 quadradinhos. E na alternativa E, fazendo esse mesmo raciocínio mais uma vez, eu tenho quantos quadradinhos pintados aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. Nos outros pedaços também serão 6. Portanto, no total, eu terei 6 vezes 4, 24 quadradinhos pintados. Agora, desses quadriculados, o que tem mais quadradinhos pintados é o da alternativa D, que tem 28. Logo, a alternativa D é a resposta correta. Questão 9. Em vez de adicionar 10 a um número, a Maria subtraiu 10 desse mesmo número e obteve 5 como resultado. Qual resultado ela teria obtido se tivesse feito a adição? Bom, vamos pensar que a Maria pensou num certo número. Então vamos dizer aqui o que ela pensou num certo número aqui. O que ela fez com esse número aqui? A gente não sabe que número é esse, então eu vou deixar aqui como sendo um número, sei lá quem é. Ela pegou esse número e subtraiu 10. Subtrair 10 quer dizer pegar o número que ela pensou, fazer menos 10. E aí, ela obteve 5 como resultado. Então, a gente sabe que o número que ela pensou, se ela tirou 10, ela vai ter 5. Agora, que número será que é esse, né? Qual que é o número que, quando eu subtraio 10, vai dar 5? Vamos pensar um pouquinho. Ó. Se eu tenho esse número aqui e eu subtraio 10, se sobrou 5 unidades dele ainda, quer dizer que esse número que eu tinha inicialmente tem que ser essas 5 unidades. E além dessas 5 unidades, tem que ter mais 10 unidades para eu tirar dele, né? Porque, por exemplo, vamos supor que esse 5 aqui é o número de bolinhas. Eu tenho 5 bolinhas aqui, ó. Eu tinha uma caixa com um monte de bolinhas. Eu tirei 10 bolinhas, sobraram 5. Então, se eu tirei 10 bolinhas da minha caixa e ainda sobraram 5, quer dizer que a minha caixa tinha quantas bolinhas no início? Tinha as 5 que sobraram, mais as 10 que eu tirei. Então tinha 5 mais 10, que é 15 bolinhas, né? Porque se a caixa tinha 15 bolinhas
Eu peguei para mim 10 bolinhas, vão sobrar 5 bolinhas. Portanto, o número que a Maria pensou deve ser o 15, não é? Isso faz sentido, porque se eu fizer a conta, ó, 15 menos 10 é 5. Logo, ela pensou no número 5. Só que aí, ela subtraiu 10. E se ela tivesse somado 10? Bom, se ela tivesse somado 10, ela ia ter 15 mais 10, que é 25. Isto corresponde ao que está indicado na alternativa D. Isto finaliza esta questão. Mateus tem as seguintes figuras de papel. Qual das seguintes montagens ele não consegue fazer colocando as figuras umas sobre as outras? Vamos analisar aqui as figuras. Todas as figuras elas têm uma parte pintada em preto, duas pintadas em cinza e uma em branco. Vamos começar a análise a partir do item A. No item A, eu posso pegar essa figura em preto, colocar a branca aqui no meio assim, né? E colocar esses dois triângulos nos cantinhos. Então a figura A eu consigo montar. A figura B eu também posso montar, não posso? Eu coloco a figura preta aqui como base, depois eu coloco essa branca aqui, e aí eu coloco essas duas figuras em cinza, um triângulozinho aqui, cinza, e o outro triângulo aqui em cinza. Então a figura B eu também consigo montar. E a figura C eu consigo montar? Bom, eu posso colocar o quadrado branco aqui e colocar os dois triângulos, um triângulo aqui virado para cá e o outro virado para cá. Aí eu vou tapar o quadrado branco, né? E aí eu vou poder obter a figura C. Então a figura C eu também posso montar. E a D, hein? Bom, a D eu também acho que posso montar. Não posso, porque a figura C eu posso. Como assim, ó? Aqui é tudo preto. Eu posso colocar os dois triângulos aqui, ó. Um triângulo em fio aqui assim, ó. E o outro triângulo em fio aqui, ó. Aí eu pego o quadrado e tapo por cima. Eu faço o contrário da C, né? Na C eu coloquei o quadrado e tapei os dois triângulos. Aqui eu vou pôr os dois triângulos e depois o quadrado. Então a D eu também consigo fazer. Logo, em teoria, a figura que eu não consigo montar é a E. Mas vamos verificar isso? Olha só. Eu tenho aqui essa figura, um triângulo branco. Só que aqui eu só tenho o quadrado branco. Veja que se eu colocar esse triângulozinho aqui para esconder esse quadrado, eu não consigo formar um triângulo desse formato aqui, né? Porque para isso acontecer, eu precisaria ter pelo menos mais um triângulo cinza. Logo, eu não consigo transformar esse quadradinho branco nesse triângulo branco aqui. E essa figura aqui eu não consigo montar. Logo, a resposta certa é a alternativa E.